Bom, então vamos chamar o Dr. Denis Madeira. Ele vai falar de lógica geral do sistema executivo brasileiro, pós-doutorado pela Università degli Studi di Firenze, na Itália, doutor em Direito Processual pela PUC Minas, professor dos cursos de Direito da PUC Minas e UFJF e advogado. Ok, muito obrigado pela apresentação, pela consideração. Fico muito feliz com essa oportunidade, desejo bom dia a todos e um excelente painel para todos nós. Primeiramente, eu agradeço esse convite para participar desse evento tão grandioso, tão importante, não só para Minas Gerais, mas agora especialmente para o Brasil, porque o evento agora se tornou nacional, tem mais de 20 mil inscritos, é uma oportunidade imensa. Eu fico muito feliz também de dividir essa mesa com colegas que eu admiro tanto, que eu acompanho a produção científica, com os professores Flávia Rio, professora Juliana Cordeiro, professor Guilherme Leroy, e meu quase conterrâneo, professor Adriano Cardoso. Foi por pouco, viu, Adriano? Quase eu fui seu conterrâneo. Meus pais se mudaram quase, foi por pouco. Mas me sinto seu conterrâneo, viu? Agradeço também o convite do presidente da Comissão de Processo Civil, professor Bernardo Câmara, um colega muito querido, meu colega de mestrado, e sempre muito competente, sempre mostrou sua competência desde a época do mestrado e continua aí brilhando na profissão, na advocacia. Bom, eu sei que eu tenho alguns alunos que são deficientes visuais que já estão assistindo a essa apresentação. Então, eu vou fazer uma breve autodescrição. Estou de terno marrom, camisa branca, sem gravata. Eu sou um típico exemplar da miscigenação brasileira, um homem pardo de pele morena clara, tenho 1,90 m de altura, meu rosto possui traços de um homem negro, cabelo crespo, curto, já branqueando, sobrancelha grossa, eu estou sem barba e uso óculos. Ao fundo a gente tem um armário branco, cheio de livros e com uma porta aberta ali, alguns livros aqui sobre a mesa. Como disse uma aluna ontem para mim, hashtag pra cego ver. Achei interessante porque eu achei muito curiosa essa postura, né, da gente também fazer uma autodescrição, né, para os alunos e advogados que são deficientes visuais. Bom, o tema da minha exposição é, como foi dito aí no início, a lógica geral do sistema executivo brasileiro. Eu não vou dirigir minhas palavras aos colegas processualistas, que muito me honram aqui com a audiência, mas eu vou me dirigir aos estudantes de direito e aos advogados que estão no início da profissão, que ainda têm alguma dúvida sobre que ação de execução ajuizar, quando usar o cumprimento de sentença, quando usar a ação de execução. Então, eu vou fazer uma espécie de roteiro geral para esses profissionais que iniciam a profissão, para que eles compreendam o sistema executivo brasileiro. Essa é a minha finalidade. Então, as minhas palavras não serão dirigidas aos já iniciados, mas eu vou me dirigir especialmente aos iniciantes. Eu vou colocar no meu canal do Telegram, Prof. Denis Madeira, esse roteiro aqui, que eu vou usar aqui na minha apresentação, com toda a explicação, com a menção dos artigos do CPC que eu vou utilizar aqui com vocês. Então, dito isso, sabendo que minhas palavras serão dirigidas aos iniciantes, aqueles que iniciam a profissão, eu começo por dizer o seguinte, que quando a gente pensa no sistema executivo brasileiro, quando a gente compara o Código de Processo Civil em vigor, que completou agora recentemente 5 anos, e a gente compara com o sistema que existia antes, o Código de Processo Civil de 73, a gente percebe que o Código de Processo Civil de 2015 ele não é nem um pouco revolucionário no que concerne ao sistema executivo. Ao contrário, ele foi muito tradicional e praticamente ele é um espelho do sistema executivo que tinha antes. Eu costumo dizer o seguinte, que o que aconteceu? A partir do início desse século, do ano 2002, 2005, 2006, ocorreram uma série de reformas do sistema executivo brasileiro e essas reformas tocaram diretamente o sistema de execução. E essas reformas, que são relativamente recentes, a gente pode dizer isso, tem 15 anos, a gente percebe que com a vigência desse novo Código de Processo Civil, Código de Processo Civil de 2015, que já completa 5 anos, não houve grandes alterações no sistema executivo. A meu ver, a revolução que a gente vai ter no sistema executivo, ela ainda está por vir. Eu não quero dar nenhum spoiler sobre isso, mas a professora Flávia Rio é que vai tratar dessa revolução, quando ela tratar do tema da desjudicialização do processo de execução. E essa sim vai ser uma revolução. Mas, por enquanto, o que a gente tem é um sistema tradicional do sistema executivo brasileiro, que é quase um espelho do sistema executivo que existia no CPC de 73. Bom, eu coloco aqui inicialmente duas questões para quem estiver assistindo. É a seguinte: primeira questão,
quando que nós utilizamos o cumprimento de sentença e quando que nós utilizamos as ações de execução autônomas. E uma vez identificado quando é ação de execução autônoma e quando é cumprimento de sentença, como que nós podemos saber qual que é o raciocínio lógico que nós devemos adotar para saber qual que é o procedimento específico da execução? Então, a gente pode... essas duas perguntas que eu quero responder hoje aqui com vocês nessa minha breve exposição. Primeiro, quando utilizar cumprimento de sentença e quando utilizar ação de execução, e dentre as ações de execução e dentre os cumprimentos de sentença, como que eu vou saber identificar qual que é o procedimento específico adequado. E aí eu passo para vocês duas dicas iniciais que vão nos ajudar nesse raciocínio lógico a identificar o procedimento executivo específico. O primeiro é o seguinte, a primeira dica que eu dou para vocês é: identifique a natureza do título executivo. Essa é a minha primeira dica. É necessário, para quem está começando a profissão, estudante, ou aquele que está fazendo seus primeiros concursos públicos, ou os advogados que iniciam a profissão, que ainda tem dúvidas sobre que ação ajuizar, identificar primeiro qual que é o título executivo, qual que é a natureza desse título, se é título judicial ou extrajudicial. Porque a gente sabe que no Brasil, a gente adota aquela lógica da nulla executio sine titulo. Não há execução sem título. É aquela, vamos falar assim, briga teórica que existiu entre Francesco Carnelutti e Enrico Tullio Liebman, na revista de Diritto Processuale Civile, no início meados do século passado, em que um disputava, defendia a teoria documental e o Liebman defendia a teoria do ato, para saber sobre qual a natureza do título executivo, como é que funciona a questão do título executivo no processo de execução. A gente sabe que dessa briga, quem ganhou essa briga, pelo menos aqui no Brasil, foi o Francesco Carnelutti, e a gente sabe que o Brasil adota a teoria documental. Então, ou seja, no Brasil, para você iniciar um procedimento executivo, você tem que ter um título executivo documentado. Hoje se admite até mesmo em alguns casos a documentação pela via eletrônica, mas é necessário e imprescindível que você tenha um título executivo para que você inicie o procedimento de execução. E aí, quando a gente faz essa identificação entre o título executivo judicial e o título executivo extrajudicial, eu começo por dizer para vocês que os títulos executivos judiciais, a gente encontra um grande rol no artigo 515 do Código de Processo Civil e no artigo 784 do CPC, nós encontramos o rol dos títulos executivos extrajudiciais, sem prejuízo de títulos executivos que estejam previstos em legislação extravagante. Então, se eu estivesse iniciando a carreira hoje em dúvida sobre que ação ajuizar, eu começaria por identificar o título executivo, começaria no artigo 515 do CPC, no 784, para tentar identificar se ele era título judicial ou extrajudicial. Então, a gente começando por aí, a gente já começa a entender o seguinte: a regra geral é que, se for título judicial, nós utilizaremos, via de regra, o cumprimento de sentença. E se for título executivo extrajudicial, a ação de execução autônoma. A gente começa por aí para tentar fazer um joeiramento, uma seleção do título da ação de execução adequada. Então, repito, se for título judicial, cumprimento de sentença. Se for título extrajudicial, ação autônoma de execução. Então, a gente começa por aí para a gente começar a criar um raciocínio sobre esse tema. Essa seria uma regra geral, né, com algumas ressalvas que eu não vou tratar aqui nesse painel. Bom, a gente percebe que com essas reformas do sistema executivo que ocorreram, sobretudo no início desse século, mas também um pouco na década de 90, a gente percebe que o famoso processualista italiano, Enrico Tullio Liebman, que influenciou uma geração de processualistas e até hoje influencia muitos processualistas, mesmo jovens, alguns sem perceber isso, mas Liebman ainda ronda o Código de Processo Civil de 2015, ele era fortemente presente no Código de Processo Civil de 73, porque a gente percebe que depois dessas reformas da década de 90 e na primeira década dos anos 2000, a gente percebe que Liebman foi perdendo muita força, porque enquanto ele defendia essa ideia de autonomia dos processos, em que você tinha uma ação de execução autônoma da sentença, com essas reformas ocorreu o que a gente chama de sincretismo processual e houve uma mistura de procedimentos, vamos falar assim, de naturezas distintas. E hoje, como vocês todos sabem, a gente tem que o sistema executivo, em relação à execução da sentença, ele, na verdade, se transformou numa fase executiva. A gente tem uma fase de conhecimento, onde há esse acertamento da lide, e uma segunda fase, em que você tem uma fase executiva propriamente dita, que a gente dá o nome de cumprimento de sentença. Então, dessa primeira dica,
nessa primeira dica que eu falei com vocês, para identificar aí o procedimento executivo adequado, a gente começa por classificar entre título judicial e extrajudicial, e para identificar se é cumprimento de sentença ou se é ação de execução autônoma. Mas só que isso não basta. A gente tem que partir para entender essa lógica do sistema, a partir de uma lógica no Brasil que é um pouco diferente de diversos outros países que a gente encontra, que é o seguinte: a gente tem que, além de identificar a natureza do título, se judicial ou extrajudicial, a gente tem que identificar a natureza da obrigação. Qual que é a natureza da obrigação presente no título executivo? Quando eu falo de identificar a natureza da obrigação presente no título executivo, eu quero dizer o seguinte: é classificar a obrigação mesmo, igual a gente tem lá no Código de Processo, no Código Civil, onde a gente tem obrigação de fazer e não fazer, obrigação de dar coisa, obrigação de dar dinheiro. Então a gente tem que ler o título executivo e identificar isso. Então vamos pegar a sentença, o acórdão, ler lá o comando, né, a parte dispositiva da decisão, para perceber se é a obrigação de fazer ou não fazer, se é obrigação de entrega de coisa ou obrigação de dar dinheiro. Essa é a primeira, a segunda dica que eu dou para vocês: identificar o tipo de obrigação que está estampado no título. O mesmo vale para os títulos executivos extrajudiciais. Então você vai pegar o contrato, vai pegar a nota promissória, vai pegar uma escritura pública e por aí vai, para identificar qual que é a natureza da obrigação. Por quê? Alguns países criam no sistema executivo procedimentos de execução gerais, independentemente do tipo de obrigação, você pode usar aquele procedimento executivo padrão. No Brasil não é assim. O Brasil não adotou essa lógica. Não era assim no CPC de 73 e não é assim no CPC atualmente em vigor. O que acontece no Brasil é o seguinte: a gente adotou um sistema que ele parte da natureza da obrigação. E a partir da natureza da obrigação é que a gente identifica o procedimento executivo. Então é o contrário: ao invés de partir, ter um procedimento executivo genérico, para depois a obrigação se adaptar a esse procedimento, aqui no Brasil a gente faz o contrário. A gente parte da obrigação e, a partir da obrigação, a gente identifica o tipo de procedimento. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui, que eu enumerei aqui no próprio Código de Processo Civil. Como eu falei, depois eu vou disponibilizar esse roteiro aqui no Telegram para quem tiver interesse. Se a gente pegar os títulos executivos extrajudiciais, nós vamos perceber que as obrigações de fazer e não fazer têm uma ação de execução das obrigações de fazer e não fazer, que estão previstas lá no artigo 814 a 823. Se eu identificar a obrigação de dar coisa, a gente vai perceber que existe uma ação de execução para entrega de coisa certa ou incerta, conforme o caso, estão previstas lá no artigo 806 e 813. Se a gente pegar a obrigação de dar dinheiro, aí complica um pouco mais. Porque a obrigação de dar dinheiro, a obrigação pecuniária, aí vai depender da origem da dívida e de quem é o credor ou devedor. Isso aí vai influenciar na escolha do procedimento. Então, nós temos que a ação de execução para pagamento de quantia certa, 824 a 909, essa execução você vai ter a penhora de bens, avaliação, expropriação, venda dos bens e transformar esses bens em dinheiro. A execução de alimentos, que são previstos no artigo 911 e 913, a gente vai ter basicamente 3 procedimentos, vamos dizer assim, que é o procedimento expropriatório, que você pode fazer a penhora de bens, o procedimento coercitivo, onde você pode ter a prisão civil para a cobrança dos 3 últimos meses, os alimentos pretéritos, antes de 3 últimos meses, você não vai poder usar o procedimento de execução com a prisão civil, o procedimento de desconto em folha, que você desconta mensalmente na remuneração do devedor os alimentos, e além disso você pode incluir também o protesto judicial, utilizado para restrição de crédito, né, do devedor, no caso da execução de alimentos. Agora, dependendo de quem é o devedor, a gente vai ter uma ação de execução contra a Fazenda Pública. Então, se a Fazenda Pública ela é a devedora, você vai usar um procedimento específico, que você vai ter expedição de precatórios, artigo 100 da Constituição e artigo 910 do CPC. E, se a credora for a Fazenda Pública, nós temos a execução fiscal, que é por lei extravagante, não é no CPC, Lei 6.830. Bom, por fim, como é que fica a ação de execução contra devedor insolvente? Que não é bem uma ação de execução, ela é usada para o devedor civil, né, não empresário, em que você tem a semelhança do que ocorre com a ação falimentar, que ocorre com o devedor empresário, você tem uma ação de execução coletiva, universal, quando você faz a arrecadação de bens e a liquidação do patrimônio devedor.
Essa, curiosamente, não está prevista no Código de Processo Civil de 2015. Ela está prevista no Código de Processo Civil de 1973. Então, o Código de Processo Civil de 1973 ele ainda não foi totalmente revogado. Porque se a gente pegar o artigo 1052 do Código de Processo Civil de 2015, nós vamos perceber que, em relação às execuções contra devedor insolvente, ainda se aplica o Código de Processo Civil de 73, dos artigos 748 a 786-A. Então, a gente vai perceber que, pelo artigo 1052, que a ação de execução contra devedor insolvente, como ainda nós não temos lei que versa sobre esse procedimento, nós ainda vamos utilizar o CPC de 73, então, portanto, o CPC de 73 não foi ainda totalmente revogado. E aí eu concluo aqui, para não me estender muito na fala, o tempo é muito honroso, o convite é muito honroso, mas o tempo, de fato, é muito curto. E a gente vai perceber que essa mesma lógica que eu acabei de explicar para vocês, de partir da obrigação para identificar a ação de execução autônoma específica, ele vale para o cumprimento de sentença. Dependendo da sentença ou do acordo, você identifica a natureza da obrigação e, a partir daí, você identifica o cumprimento de sentença que você vai utilizar. Então, por exemplo, a entrega de coisa, você vai usar o artigo 538, quantia certa, 523, alimentos, 528 seguintes, quantia certa contra a fazenda pública, 534, e a obrigação de fazer e não fazer, artigo 536 do Código de Processo Civil e 37. Agora, se o devedor não concordar com algo que está acontecendo no procedimento executivo, também tem uma diferença, a depender do tipo de procedimento e da natureza do título. Se for cumprimento de sentença, o devedor pode se opor a isso via impugnação do artigo 525. Se for uma ação de execução autônoma, a gente vai ter os embargos de execução, estão previstos especialmente no artigo 914. Então, a ação de execução autônoma, embargos, cumprimento de sentença, impugnação. E, por fim, numa última palavra, se porventura você quiser executar um título executivo judicial que ainda está pendente de recurso sem efeito suspensivo, recebido sem efeito suspensivo, você vai utilizar o que a lei chama impropriamente de cumprimento provisório de sentença. Então, no artigo 520 a 522 do Código de Processo Civil, é um procedimento específico para o título provisório pendente de recurso sem efeito suspensivo. Então, com essas duas dicas que eu separei para vocês, de identificar a natureza do título, se judicial ou extrajudicial, identificar a natureza da obrigação e, a partir da natureza da obrigação, você identificar o procedimento adequado, vocês vão resolver, quem está começando a profissão agora, quase todos os problemas práticos que podem aparecer na identificação do procedimento executivo adequado. E com isso, pontualmente, eu encerro a minha fala e agradeço muitíssimo mais uma vez a oportunidade pela exposição.